Olá, bem-vindos a mais uma apresentação aqui do evento Space. Meu nome é André Sanomia, eu sou gerente de produtos do Simatic PCS7 aqui no Brasil. E o tema que eu quero trazer para vocês hoje são as inovações do sistema de controle PCS7. Além disso, eu gostaria de trazer também a evolução que esse sistema teve ao longo dos anos e contar para vocês um pouco da história com que esse sistema cresceu e evoluiu ao longo dos anos. Vamos começar então. Há 30 anos atrás, se vocês podem se recordar da época onde os sistemas eles utilizavam aqueles antigos sinóticos, aquelas telas que eram montadas nas paredes nas indústrias de processo, né? A partir daí, como é que evoluiu isso até chegar num sistema de controle completamente novo, completamente web-based, que é o Simatic PCS Neo? Nós podemos ver aqui que tudo começou na década de 80 com um DCS chamado Teleperm M da Siemens e que foi evoluindo ao longo dos anos até que em meados de 1990 surgiram as primeiras versões do PCS7. A partir daí foram feitas diversas atualizações de versão até nós chegarmos no que é hoje, que estamos na versão 9.1, com as versões mais atuais e os novos componentes de hardware que são o estado da arte no mercado de automação. Então, como vocês podem observar, a Siemens tem uma tradição de 30 anos de evolução em mercado de DCS e mais de 20 anos de evolução do PCS7 em si, que traz uma bagagem tecnológica muito grande e experiência suficiente para que nós possamos levar o mundo do DCS para um próximo nível de evolução. As perguntas, então, olhando um pouquinho para o passado, a gente teve um pouquinho da visão de passado, eu gostaria de dar um pouquinho da visão como está hoje o estado do PCS7. As perguntas-chave que nós temos hoje, que os clientes nos fazem como fazer a engenharia de automação mais rápida, né, e com qualidade? Como gerenciar dados de forma eficiente? Como melhorar os processos de engenharia? Como garantir a documentação atualizada da planta? E como acelerar a execução de tarefas dos testes de aceitação de fábrica, né? Então essas são as perguntas que nós temos hoje e que nós moldamos o DCS como é hoje, como vocês viram em diversos casos e nos casos que estão sendo explorados nesse evento, na prática como isso ocorreu. Os desafios são os mesmos, diminuir a quantidade de diferentes ferramentas de planejamento, engenharia, automação e operação, minimizar a perda dos dados e as interações durante o handover, evitar falhas e melhorar o fluxo de trabalho e de processo. Ou seja, nós temos uma engenharia serial que é baseada em ferramentas e o nosso objetivo é que esse tempo de execução de um projeto seja encurtado, seja minimizado de forma a garantir a produtividade e de forma a colocar o produto mais rápido no mercado, economizando assim os recursos disponíveis. Qual que é a resposta da Siemens para isso? E isso que o PCS7 entrega hoje, ou seja, é um fluxo de trabalho integrado entre o design da planta, engenharia e automação, engenharia de software de automação e a engenharia da planta como um todo. Nós fazemos isso como? Através do COMOS e da integração de engenharia com o sistema de controle PCS7. Como vocês sabem, o COMOS é um software multidisciplinar, onde você pode fazer a documentação desde a sua instrumentação, partindo para a engenharia da planta, engenharia de processo, engenharia das tubulações, elétrica e automação. Ou seja, todas as disciplinas de uma planta de processo podem ser documentadas com o COMOS. E o PCS7, obviamente, é o sistema de automação. Existe uma versão reduzida desse produto que se chama o Plant Automation Accelerator, ou, de forma abreviada, o PAA. O que é o PAA? Seria uma versão reduzida do COMOS, onde você tem dois módulos que estão incorporados nele, a parte de elétrica e a parte de automação. Essas duas disciplinas se integram perfeitamente ao PCS7 e podem eventualmente ser expandidas por um COMOS numa versão maior, numa versão com todos os seus módulos e funcionalidades.
Ou seja, o objetivo e o estado que o PCS7 está hoje é que o sincronismo de dados entre o COMOS ou o Plant Automation Accelerator ou PAA seja feita de forma automática de troca de dados sincronizada. Com isso, nós conseguimos o quê? Atualizações contínuas das modificações que são feitas na planta, documentação sempre up-to-date, ou seja, nós dizemos que não é mais o as-built da planta que nós fazemos, ou seja, é o as-is, ou seja, a documentação está sempre sincronizada, melhoria nas tomadas de decisões, uma vez que os documentos estão sempre up-to-date. O que mais o PCS7 tem hoje, além desse estado de sincronismo da documentação? Nós temos a parte de simulação, que começa com o CIMIT, ou seja, transferência de dados entre as ferramentas de simulação e o COMOS, para que a gente possa fazer uma partida mais suave da planta. Ou seja, é possível você fazer uma ferramenta de simulação com o CIMIT todo o comissionamento e o teste de aceitação de fábrica de forma virtual, de forma em um ambiente controlado, para que quando você chegue na planta durante o teste de campo, tudo isso já tenha sido testado. Isso economiza horas de campo, horas de instrumentistas, horas paradas fazendo correções em software e garante a produtividade e a partida mais rápida da planta real. Cases desse tipo de aplicação já foram demonstrados aqui no Space em edições anteriores e nessa mesma edição deste ano. O objetivo, então, da engenharia de processo que a Siemens está propondo é como que era ontem, né? Nós tínhamos uma engenharia seriada, ou seja, eu tinha que pensar no produto, eu tinha que pensar depois como era o processo, eu tinha que documentar e fazer a parte mecânica, a parte elétrica e, por fim, a parte de automação. A proposta de hoje é uma automação seriada, por exemplo, baseada em ferramentas, ou seja, na ferramenta do COMOS, na ferramenta do CIMIT, e com isso já é possível observar um encurtamento desse tempo, o tempo em que se coloca uma planta para produzir, ou seja, eu consigo colocar o meu produto no mercado mais rapidamente, com menos recursos. E a proposta da Siemens para amanhã é que essa integração seja paralela, ou seja, encurtar cada vez mais esse tempo de partida, esse tempo de documentação, esse tempo de execução de um projeto. Como? Através de modelos de simulação e ferramentas adicionais que a Siemens tem incorporado ao seu portfólio, e isso é uma visão de futuro que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se nós tirássemos uma foto hoje da automação de processos dentro da Siemens, o cenário de digitalização para a indústria de processos hoje seria esse. Ou seja, o DCS, o Simatic PCS7, hoje sozinho, não representa a totalidade da automação de processos da Siemens. Nós temos que compô-lo com ferramentas como o CIMIT, que nos traz o comissionamento virtual, simulação de processo. Nós o compomos a nossa solução com a engenharia integrada de design e simulação, com o COMOS, além de outros, como, por exemplo, a otimização e modelamento de processo, ferramentas de desempenho e tempo real, suporte a tomadas de decisão, a parte de instrumentação inteligente, cada vez mais capaz de diagnósticos extensivos do que está ocorrendo na planta, a integração vertical e controle de qualidade, manutenção preventiva e gerenciamento de ativos e também a manutenção integrada através de ferramentas. Esse hoje é o portfólio de automação de processo da Siemens e não coincidentemente, não por acaso, vocês vão encontrar todos esses assuntos e todas essas disciplinas em palestras que nós estamos trazendo hoje nesse evento de forma ao longo desses 2 dias de evento e, portanto, vocês vão poder observar nos cases e nas discussões que nós estamos tendo como é que cada uma delas se integra ao nosso DCS. Pois bem, a partir dessa visão de passado, a partir dessa visão do futuro, ou seja, da onde nós queremos chegar,
eu vou falar um pouquinho mais sobre a próxima versão, que está no horizonte mais próximo aí, que é o lançamento agora recente da versão 9.1 do PCS7 e o roadmap de inovações. Então nós temos aí, eu selecionei alguns dos principais pontos que a versão 9.1 está trazendo. Obviamente que o Windows, o PCS7 é um DCS baseado no sistema operacional Windows, assim como outros de mercado, e nós sempre temos que acompanhar a evolução do sistema operacional por questões de segurança e compatibilidade. Então, nós temos trazendo a certificação e a compatibilidade com as novas versões de Windows. Vou falar também um pouquinho das versões, do aprimoramento do produto que nós chamamos de Semantic Management Console para gerenciamento de inventário e também atualização de software, tanto do Windows quanto do software do PC7. Isso foi aprimorado agora, mas já é uma função disponível no PCS7 desde, se eu não me engano, as versões 8, 8.1. Também termos melhorias nos requisitos do PA ou do Commos, né, na integração entre o Commos e o PCS7, entre o PA e o PCS7. E, obviamente, com toda essa evolução que nós estamos tendo na parte de hardware, nós precisamos que a parte de software acompanhe essa evolução e toda essa nova versão vai suportar os novos equipamentos, os novos hardwares que nós estamos trazendo para o mercado. Em termos de compatibilidade de roadmap de software, compatibilidade com o Windows, nós podemos observar que existe uma linha entre o lançamento e a descontinuação da plataforma da Microsoft do Windows, e vocês podem observar que o período de lançamento e descontinuação do PCS7 anda mais ou menos acompanhando essa tendência. Então, vocês podem ver as versões antigas do Windows ali no canto superior. Se vocês virem a parte verde, é a parte onde o Windows está em linha e completamente suportado pela Microsoft, sendo desenvolvido e melhorado. A partir do momento que ele entra no período de phase-out, ou seja, o período em amarelo, a Microsoft passa apenas a disponibilizar as atualizações de segurança até o ponto que termina o ciclo de vida e nem mais as atualizações de segurança são feitas. Esse é o ponto onde a Siemens toma a decisão de descontinuar também os sistemas de automação PCS7 que são baseados nesses Windows. Por quê? Pela questão da segurança, pela questão da disponibilidade que nós temos que ter quando utilizamos sistemas desse tipo. Então, a versão 9.1 acompanha as novas versões de Windows e as versões futuras de Windows vão sendo seguidas pelas versões de PCS7. Em termos de tecnologia, nós temos desenvolvido lá desde os primórdios do PCS7, como eu comentei lá atrás da década de 90, o segmento de normas, né, padronizações. Então, o PCS7 ele não é um DCS que foi feito pensando em padrões proprietários, ele sempre foi pensado desde os primórdios em padrões abertos de mercado, seguindo normas de programação. E é isso que foi feito ali atrás, vocês podem ver nos passos 1 e 2 ali, as normas que foram seguidas lá atrás para CFC, para SFC, em termos de padronização de programação. E essa caminhada continua, se vocês forem observar os passos que foram evoluindo aí, até culminar nessa versão 9.1, nós estamos pensando agora em questão de integração cada vez maior entre o Commos ou o Plant Automation Accelerator, PAA, integração cada vez maior do que nós chamamos de Control Module Types, Equipment Module Types, que são termos utilizados para processos de batelada de acordo com a ISA S88, né? Então, cada vez mais a Siemens está se moldando aos padrões de mercado e evoluindo junto com isso, de forma que a gente consiga o nosso objetivo final, que é realmente encurtar de vez aquele tempo de execução de um projeto de automação. Eu selecionei alguns tópicos para destacar em relação ao PCS7 versão 9.1,
talvez selecionando alguns dos mais relevantes que nós temos. Um deles é, nós temos o que a gente chama de lista de módulos de controle. Um módulo de controle seria um control module, né? O que seria isso? Um acionamento de uma bomba, um acionamento de uma válvula, ou um acionamento de uma malha PID, pode ser chamado de um módulo de controle, né? E nós temos no PCS7, como vocês podem ver, um formato de visualização em lista, onde nós podemos listar todos os módulos de controle que nós temos na planta, ou seja, todos os controles efetivos de uma planta, em um formato de tabela, para que você possa fazer alterações em batelada, digamos assim, ou de forma mais rápida, podendo até exportar isso para uma ferramenta Excel, né, e editá-la em uma ferramenta externa um pouco mais amigável, digamos assim, sem ter a necessidade de se utilizar qualquer tipo de ferramenta proprietária. Essa ferramenta que eu acabei de mencionar se chama Technological List Editor no PC7 V9. No PC7 versão 9.1, nós temos o que a gente chamamos de Control Module Plant Generator, ou CM Plant Generator. O que significa isso? Se eu quero fazer uma engenharia eficiente, eu tenho que fazer uma engenharia baseada em modelos. E os modelos, que no PC7 nós chamamos de CMTs, Control Module Types, e Equipment Module Types, eles precisam ser criados, validados e depois repetidos múltiplas vezes. Então, o que o PC7 na nossa nova versão está trazendo com o Plant Generator é a possibilidade de você fazer os seus típicos, os seus templates de cada um dos seus equipamentos e as variações em cima de cada um desses equipamentos. Então, vou dar um exemplo. Eu posso criar meus templates de acionamento de válvulas, eu posso criar meus templates de acionamento de motores, e dentro desses acionamentos de motores, eu posso ter pequenas variações. Por exemplo, um motor pode ter um interlock, um pino de interlock, né, por uma questão de segurança, ou ele pode ter um interlock e um permissivo, e esses templates vão sendo criados conforme a necessidade da aplicação. Uma vez definido isso, eu tenho que ter a possibilidade de escalonar isso em massa, ou seja, eu vou para cada template que eu criei e testei, eu vou gerar agora todos os acionamentos de um motor, de uma válvula, de um PID, de uma controle PID que eu preciso na minha planta, e isso é feito através do Control Module Plant Generator, com o suporte de tabelas Excel, por exemplo. Então, ele vai replicar um template padrão N vezes, de acordo com a necessidade de cada uma das plantas. Falando um pouquinho da evolução do PAA, ou do Plant Automation Accelerator, né? Eu estou trazendo aqui um slide preliminar, mas um pouco para mostrar o que a gente está planejando em termos de evolução dele. Nós estamos atualmente na versão 3.1, né, que a gente suporta agora os Equipment Modules, ou seja, eu consigo fazer uma sequência de partida, um sequenciamento que eu tenho dentro do PCS7, e trazer isso para documentar dentro do PA, trazer isso para documentar isso dentro do Comus e sincronizar essa base de dados de forma automática. Além disso, pequenas atualizações como base de dados de equipamentos que eu tenho dentro do Comus ou do PA, que seriam os switches da linha Scalance e Profinet, componentes de Profinet. Mais para frente, aí aparecendo em meados de setembro de 2021, a conclusão de sequenciadores, na evolução do PA em termos de Equipment Modules, aí alinhado com o que eu falei da evolução do produto em termos da normatização com a norma S88, em suporte à engenharia modularizada. E finalmente, quando a gente olha ele para o ponto mais distante ali no tempo, na versão 4.0 do Plant Automation Accelerator, nós podemos ver que ele vai suportar o Simatic PCS Neo, que, como vocês já viram, seria a próxima geração do DCS baseado no que é hoje o Simatic PCS 7. Isso vai, obviamente, culminar com uma integração total entre o mundo do Comus e o mundo do Neo.
Se nós falamos, tocando no assunto do NEL, voltando um pouquinho, nós estamos falando de dois DCS agora que estão coexistindo, mas a Siemens sempre teve uma preocupação muito grande com o retorno de investimento do cliente e para que a gente possa fazer o PCS7 e o NEL andarem juntos de forma que os clientes possam decidir a hora que eles querem mudar de tecnologia. Então, a biblioteca de processos do PCS7 se chama Advanced Process Library, e aí vocês podem ver no slide como APL, abreviação da biblioteca do PCS7 e do NEL. Então, a barra de baixo vocês podem ver a representação das versões da biblioteca do PCS7, que está na versão 9, e a barra de cima a representação das versões do PCS7, do PCS-NEL na versão 3. Essa biblioteca é a mesma entre os dois sistemas, ou seja, tudo que está sendo desenvolvido na biblioteca para o PCS7, tudo que está sendo melhorado, testado e comprovado no campo com o nosso sistema de controle PCS7, vai ser replicado para o NEL e vai estar disponível como uma melhoria contínua no sistema Simatic PCS-NEL também. Ou seja, o desenvolvimento dessas duas bibliotecas ocorre de forma paralela e contínua. Em termos de melhorias operacionais, eu selecionei algumas aqui para trazer. Por exemplo, na versão 9.1 a gente tem algumas melhorias, dentre várias melhorias que nós temos, algumas que eu gostaria de destacar, como os alarmes agora vão estar disponíveis no sistema via OPC UA, né? As mensagens sempre incluirão os nomes das estações de operação, e melhorias na navegabilidade, na possibilidade de ocultar e mostrar alarmes, né? Quando você tem alarmes intermitentes com, por exemplo, alguns transmissores defeituosos, você pode querer ter a opção de ocultar algum alarme para depois que o problema for sanado, mostrar ele de novo. Então essa navegabilidade está sendo melhorada. Nós temos também possibilidades de, e aí talvez seja uma das demandas cada vez maiores de indústrias como, por exemplo, a indústria farmacêutica, de trazer assinatura eletrônica, por exemplo, e maior rastreabilidade do sistema. Então isso já é possível no Simatic PCS7, tanto que nós temos diversos cases na indústria farmacêutica, mas a implementação desse tipo de tecnologia, desse tipo de funcionalidade vai se tornar cada vez mais fácil. Então, ela é mais fácil na versão 9.1, a partir do momento que, por exemplo, isso pode rastrear qualquer tipo de reconhecimento de alarme. Eu posso ter que setar o DCS para que eu tenha que colocar, o operador tenha que colocar uma justificativa ou até assinar eletronicamente no formato de senha para que ele possa reconhecer aquele alarme. A mesma coisa, e aí em linha também com a indústria farmacêutica, em conformidade com os requisitos do FDA americano, ou Food and Drug Administration, nós temos uma rastreabilidade total do PCS7, ou seja, ferramentas que eu possa fazer desde o controle de acesso, assinatura eletrônica, o registro de todas as alterações que estão sendo feitas no sistema, as trilhas de auditoria, arquivamentos, até a visualização dos dados. Então, essa também é uma funcionalidade que está sendo melhorada a cada versão. Saindo um pouquinho do mundo de operação, indo um pouquinho para o mundo do Process Historian, ou do nosso historiador, nós temos uma nova versão, né, o Process Historian 2020, que ele vai ser totalmente compatível com o sistema PCS7 atual, né? E uma das funcionalidades interessantes dele é que ele vai permitir também a aquisição de dados de terceiros, ou seja, o Process Historian, como ele é hoje, ele aquisita dados dos equipamentos da Siemens e dos equipamentos pertencentes ao PCS7, mas ele vai possibilitar também a aquisição de fontes de dados de terceiros, como outros PLCs e outros equipamentos disponíveis na planta. Em termos de segurança de indústria, segurança industrial, que é uma tendência hoje, quando a gente fala em Profinet, a gente tem cada vez mais flexibilidade nas redes e flexibilidade da fluidez dos dados dentro de uma planta de processo, mas isso tem um custo, e o custo é que nós temos que
toma muito cuidado com a segurança. Então, a Siemens já vem desde as versões mais antigas do PCS7 com um conceito que chama conceito de defesa em profundidade, ou defense in depth, ou seja, a gente ataca a segurança de uma planta através principalmente do acesso físico, né, da planta, depois em outras camadas o acesso à rede através de zonas desmilitarizadas, etc. E por último, nós temos que nos preocupar com a integridade do sistema e nós só conseguimos melhorar a integridade do sistema e reduzir a vulnerabilidade desse sistema de automação se nós mantivermos o sistema atualizado e um programa de antivírus, um programa de firewalls sempre up-to-date. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre esse último bloco, como que a Siemens está tratando a questão das atualizações de sistema. A solução passa pelo add-on do PCS7 chamado Semantic Management Console, que, como eu disse lá atrás, já existe desde as versões 8 do PCS7, com duas principais características ou funções. Ele faz totalmente o inventário da planta, então ele é uma ferramenta interessante para que você possa rastrear tudo que você tem instalado dentro da sua planta até o nível do módulo de I/O, até o nível do instrumento, e saber quais são as versões de firmware e quais são os componentes que estão desatualizados, quais os componentes que precisam ter o seu firmware atualizado e assim por diante, e fazer um levantamento disso tudo. Essa seria a primeira funcionalidade. E a segunda seria a administração central de software, de atualizações de software, né? E que é isso que eu vou trazer como novidade para vocês nessa versão 9.1. Ou seja, o Semantic Management Console na sua versão 9.1 passa a gerenciar as instalações de atualizações do Microsoft Windows, ou seja, os patches do Windows, e o PCS7 versão 9.1 também passa a utilizar como forma preferencial, ou uma das opções de antivírus, o Microsoft Defender, que seria o antivírus da Microsoft. Então, essas duas componentes de segurança, atualizações do Windows e antivírus, acabam andando juntas, ou seja, nós temos agora um sistema onde você vai ter um servidor chamado aí na tela de WSUS, onde você vai captar todas as suas atualizações de antivírus e também de atualizações do Windows, consegue fazer essa atualização para seus computadores do PC7 de forma remota, e o Semantic Management Console vai registrar todas essas atualizações e vai criar um relatório de instalação dessas atualizações do Windows. Além disso, ele também é capaz de fazer a instalação remota dos próprios patches de segurança do PC7, ou seja, a atualização também do software da Siemens. Dessa forma, de uma forma abrangente, você consegue manter a segurança e a disponibilidade da sua planta. Então, aqui na arquitetura talvez fique mais claro, ou seja, nós temos uma conexão com a internet do Semantic Management Console e do WSUS, eles ficam atrás de uma componente de firewall, né, recebendo as suas atualizações diretamente da internet, disponibilizadas pela Microsoft, no caso do Windows e do Microsoft Defender, e no caso do PC7, diretamente da Siemens, atualizações e update packages do PC7. Tudo isso fica concentrado ali em cima, e os clientes, quando eu digo clientes, os clientes ou as máquinas, né, podem receber essas atualizações diretamente da rede, de forma remota, até mesmo de forma diária, se for o caso. Ou seja, as atualizações são baixadas para todas as máquinas do PC7, fazem o download. Falando do Windows Defender, por exemplo, quando a gente está falando de atualizações simples, como o banco de dados de antivírus, né, que geralmente é algo que demanda uma recorrência maior, mas também não demanda nenhum tipo de reboot ou intervenção mais crítica na planta, essas atualizações podem ser feitas de forma automática e constante. Esse foi um resumo da parte de software da versão 9.1 e com isso eu gostaria de ir para o último bloco da minha apresentação para falar um pouco das inovações de hardware. Então, o que está no mercado hoje e o que nós temos disponível
e o que nós teremos disponível num intervalo aí de longo a médio prazo para o hardware do PCIe 7. Como nós já sabemos, o PCIe 7 e o Neo têm uma longa jornada em comum. Os dois sistemas de controle caminham juntos, utilizando uma única plataforma de hardware dedicada para os dois sistemas. Hoje nós temos o PCIe 7 na versão 9, 9.1 como as mais atuais e uma série de funcionalidades de hardware que acompanham essa versão. Enquanto o Neo está na sua versão 3 e também está sendo desenvolvido ao longo do tempo, com funcionalidades que ainda estão por vir. Ou seja, dependendo do tipo de aplicação da planta e dos requisitos dessa planta de processo, pode ser que o Neo, PCS Neo ainda não atenda em sua totalidade com as funcionalidades que tem disponíveis hoje. Vou dar um exemplo do BET. O BET em processos de plantas de processo de batelada, você ainda não tem possibilidade de utilizar o PCS Neo, você tem que continuar utilizando o PCS 7, mas você pode, obviamente, caminhar ao longo da evolução dos dois, atualizando o seu sistema PCS 7, como eu já falei lá atrás, as bibliotecas vão andar juntas e vão ser desenvolvidas de forma homogênea, de forma contínua, e quando você cliente, entender que é conveniente fazer o chaveamento e mudar para uma nova tecnologia como o Neo, e que faça sentido, você pode fazer o salto ou a mudança assim que você desejar. Tudo isso porque uma única plataforma de hardware que será comum para os dois, ou seja, o hardware ou o equipamento que você investiu com o PCIe 7 vai ser preservado quando você decidir fazer a mudança para o Neo. E o que nós temos aí no roadmap, né? Então nós temos evoluções diversas, olhando num horizonte aí até 2025 e para frente. Claro que em termos de controladores, as CPUs, que nós chamamos de CPUs clássicas, como por exemplo os 414, S7416, S7417, continuam no mercado de forma permanente, elas estão em desenvolvimento e continuam sendo disponíveis para o PCIe 7, porém o carro-chefe, e onde todas as atualizações de desenvolvimento do PCIe 7 para que a produtividade tão almejada lá atrás, quando eu falei lá atrás da produtividade que nós desejamos, para que a gente consiga isso, o nosso carro-chefe hoje é a CPU 410 e tem uma série de benefícios de flexibilidade do tamanho que você pode escolher para ela, né, um hardware único, etc. E vai ser a CPU carro-chefe no futuro para o PCS Neo. Paralelo a isso, existe um projeto de desenvolvimento também da nova geração de CPUs, que está se chamando de S7 4100, que ainda está na fase de design e vai, da mesma maneira que o Neo e o PCIe 7 andam de forma paralela, as duas CPUs, o desenvolvimento de uma, vai andar paralelo com a 410 de forma homogênea. Além disso, nós já temos no mercado a CPU a CPU ET200SP-HA. HA vem de High Availability, que está sendo constantemente desenvolvida e novos módulos estão surgindo, como eu vou mostrar na sequência. As remotas para a área classificada ET200 ISP também vão migrar para Profinet e continuam no mercado, assim como o nosso I/O de campo Compact Field Unit, a CFU, que é talvez uma quebra de paradigma, uma nova maneira de você utilizar o seu I/O distribuído pelo campo, também tem a sua evolução garantida, e eu vou mostrar um pouquinho o que está sendo planejado. Por último desse slide, em termos da dificuldade que nós temos hoje para lidar com diversos protocolos, como por exemplo o IEC 6850, Modbus, etc., nós temos uma solução que talvez venha ao encontro aí do que o PCIe 7 e os clientes precisam. Essa é uma visualização rápida do projeto, do que está se pensando para 4100, né? Então ela vai ser uma CPU 100% compatível com o atual, com o software atual, com a 410, né? Na mesma filosofia, mas talvez um footprint menor, num bastidor novo, né? E num design diferenciado. Então vocês podem ver aí que as funcionalidades que vocês encontram na 410
na série 400 hoje elas continuam, como por exemplo o sincronismo e a alta disponibilidade da CPU, as portas Profinet, as portas Profibus, e Profibus eu gostaria até de mencionar porque é uma preocupação muito grande da Siemens de se manter a base instalada, e a gente sabe que a gente tem uma base instalada em Profibus DP muito grande, então todas as CPUs e todas as inovações estão sendo pensadas de maneira que o cliente possa fazer uma transição para Profinet quando ele desejar, ou seja, o Profibus continua sendo suportado por muito tempo, mas esse é um overview do que vai ser aí a próxima geração da CPU S7 4100. Em termos de HA, o que nós tivemos recentemente foi o desenvolvimento dos módulos de safety, né? Ou seja, para aplicações que demandam segurança de processo, nós temos disponíveis aí 2 módulos novos, o de entrada digital e de saída digital, e nós teremos aí o advento do próximo que deve ser lançado, que é a entrada analógica para completar aí o portfólio de segurança de processos requerido pelos nossos clientes para a ET200SP HA. Também teremos o lançamento de cartões isolados, né, por canal, então também uma previsão aí, tudo isso que eu estou dizendo, como vocês podem ver nos slides, é preliminar, então está sujeito a mudanças de datas, efetivamente dependendo da demanda da nossa fábrica e do nosso planejamento, mas é uma previsão, um overview do que está sendo planejado para o futuro, ou seja, módulos de entrada analógica hard com isolação por canal e saída analógica hard com isolação por canal. Complementando aí o portfólio da SP-HA, nós vamos ter também o lançamento dos módulos EX, os módulos EX para serem utilizados em área classificada EX2 ou EX2 ou 22, né, para caso de pó. E eles, se vocês notarem ali na foto, eles vão ser mais ou menos no footprint da ET200SP, então eles vão ser compatíveis com a ET200SP-HA através do módulo de acoplamento, e também vão estar disponíveis para a ET200SP, a linha de remotos ET200SP, obviamente não na mesma disponibilidade, ou seja, nós vamos ter Profinet redundância em arquitetura R1 somente na ET200SP-HA, pois é a solução que demanda mais disponibilidade. Então, em resumo, na ET200SP, HA, nós temos aí os módulos de safety, a isolação por canal, os módulos de área classificada e, eventualmente, alguns outros módulos adicionais de aplicação dedicada. Falando um pouco de área classificada, um pouco mais de área classificada, talvez você já conheça a linha de remotas ET200 ISP, onde a gente pode colocar essas remotas dentro da área classificada, e aí nós estamos falando já para instalação em zona 1 ou zona 21 em poeira, né? Todas elas com conformal coating, ou seja, com o isolamento para ambientes agressivos, faixa de temperatura de menos 20 a 70 graus, e com módulos também de segurança para aplicações de segurança. A evolução que está sendo trazida vai ser feita em meados de 2022 com o advento da fibra ótica e do Profinet para esse tipo de remoto também, com módulos específicos para esse tipo de solução. No caso da CFU, nós temos atualmente 2 modelos de CFU, do Compact Field Unit, né, onde a gente tem um conceito de I/O distribuído no campo, então vocês podem ver que essa foto já mostra a CFU, o módulo do CFU dentro de uma caixa de campo para ser instalada no campo. Nós temos a versão PA, que já é mais conhecida, ou seja, Profibus PA, com 8 entradas de Profibus PA e 8 entradas de digital configuráveis. E para compor as soluções, nós temos também a CFU DIQ, que seria somente para configuráveis. Nos próximos lançamentos previstos no roadmap, nós teremos aí a edição PU CFU PA IS, ou seja, Intrinsically Safe, para áreas classificadas, e mais para frente o que a gente chama de CFU CIO, ou seja, Configurable I/O, onde você vai poder optar dentro dos 16 canais da CFU o que você quer que ele seja um DI,
entrada digital, seja uma DO, uma saída digital, ou uma entrada analógica, ou uma saída analógica hard, você escolhe dependendo da tua aplicação e da sua demanda, ele é completamente configurável e é o que deve ser lançado aí em sequência da área classificada. Por último, mais para frente no roadmap, a gente pode ver aí também talvez o advento da CFU-APL, e APL significa Advanced Physical Layer, que seria a próxima evolução dos buses de campo, né, dos buses de comunicação baseados em Ethernet. E a Siemens já está se preparando para o lançamento desse tipo de produto. Ainda voltando no assunto da HA, nós temos o advento de alguns blocos conectores, né, para fazer a montagem da remota de campo no painel, né? Então, em vez de fazer a fiação diretamente no terminal, a gente faz a fiação pré-configurada dentro do gabinete, né? Simplesmente adapta o conector. E para que tudo isso fique mais facilitado para os clientes e para os nossos parceiros, nós temos disponíveis já hoje os projetos dos gabinetes de automação com a 410 e com as nossas remotas ET200 SPH prontos e disponíveis para vocês baixarem em plataformas como em plataforma iPlan ou AutoCAD, ou seja, são projetos completos com a parte elétrica, com a parte de montagem, todos feitos de acordo com os padrões da Siemens, para que vocês possam aproveitar, utilizar conforme as demandas do seu projeto. Por último, não menos importante, seria a conectividade com outros protocolos, e aí eu estou falando do módulo de controle CN4100. CN vem de Control Node, né? E vai ser disponível tanto para o PCS7 quanto para o PCS Neo, que é um hardware para desempenho de diversos protocolos. A gente tem ele no roadmap, ou seja, a comunicação redundante com Modbus TCP, Modbus Serial, IEC61850, que é um protocolo de energia, IEC60870 e também OPC, são alguns dos protocolos que vão estar disponíveis nesse gateway, que vai facilitar bastante a interface, principalmente com sistemas de terceiros e pacotes de OEMs, efetivamente, que compõem as nossas plantas de processo. Bom, pessoal, com isso, então, agradeço a participação de vocês nessa apresentação. Fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas nos nossos stands que nós temos disponíveis no evento. Mais especificamente, estarei no stand do PCS7 e do PCS Neo nas próximas horas, nos próximos minutos, caso vocês queiram acessar lá, tirar suas dúvidas e conversar conosco sobre a sua solução, suas demandas e suas dúvidas. Agradeço, muito obrigado, até a próxima.